Senhores, esse é o exercício de número 2 e ele diz o seguinte: uma partícula de massa m desliza sobre a curva y igual a seno de x. Então é sempre bom aí fazer um desenhinho. É óbvio que não é obrigatório nesse caso, mas para a gente visualizar o que está acontecendo, faça o desenho, né? A curva y igual a seno de x está mais ou menos aqui. E aí tem uma partícula lá, vou desenhar por simplicidade ela aqui. Ela está deslizando sobre essa curva y igual a seno de x, e a questão quer saber algumas coisas a respeito. Então, letra A. Determine a energia cinética do sistema somente em função de 1 grau de liberdade. Então, reparem, ó, esta partícula ela tem movimento em y e também tem movimento em x. Logo, sua energia cinética vai ser de translação tanto em x, tanto em y. Então tá aí. Só que aqui, reparem que a gente fica com 2 graus de liberdade, né? X e y. E o problema não quer isso, ele quer que a gente escreva em termos de 1 grau de liberdade somente. Para fazer isso é muito tranquilo. Por quê? Porque a gente tem a forma da curva. O problema falou pra gente que a curva y é igual a seno de x. Como aparece y ponto aqui nesse termo de energia cinética, a gente toma a derivada temporal dos dois lados. Derivada de seno é cosseno, como eu estou derivando com relação ao tempo, vezes x ponto. Então, y ponto ao quadrado, que aparece ali na energia cinética, é cosseno ao quadrado de x vezes x ponto ao quadrado. Daí é só substituir. Então, a energia cinética, meio de m x ponto quadrado, mais meio de m cosseno ao quadrado de x, x ponto quadrado. E essa daí é a energia cinética. Vou circular aqui bonitinho. Letra A, tranquila. Vamos para a letra B. A letra B ela também é muito simples porque pede para a gente determinar a energia potencial. Reparem vocês que se a gente pegar o nível y igual a zero como sendo o nível zero de potencial, a energia potencial dessa partícula vai ser do tipo mgh. E reparem que com relação a este nível, esta será a altura h, que se a gente der uma olhadinha aqui, é exatamente y. Então, no lugar de h, eu coloco y, que por sua vez é o seno de x, dado pela curva. Então, a gente também tem a energia potencial para esse sisteminha aí, no caso composto por uma partícula deslizando numa curva y igual a seno de x, ok? E para completar o lance aqui, letra C pedia para escrever a lagrangiana, então é T menos V, e a lagrangiana fica sendo então meio de mx ponto quadrado mais meio, vou apagar aqui, tá, só para não atrapalhar o problema. Então, mais meio de m cosseno ao quadrado de x vezes x ponto quadrado. E aí eu subtraio da energia potencial, que é menos mgh, que é seno de x. E a lagrangiana fica sendo calculada bonitinha por essa expressão. Então vou para outra folha, porque agora a gente tem que usar a equação de Lagrange para calcular o movimento dessa partícula aí, né? Ele pede para calcular a equação governante, que é a mesma coisa de que a equação de movimento, EDO, são todos sinônimos. Então vamos lá. A lagrangiana, só para relembrar, era meio de mx ponto quadrado mais meio de m cosseno ao quadrado de x, x ponto quadrado, menos mg seno de x. Tá tudo aí. Então, como está na direção x, as coordenadas que vão aparecer são x e x ponto. Então, eu já vou calcular aqui o del L e del x ponto. Aqui tem, fica m x ponto, caiu 2, mato meio. Aqui no segundo termo também tem x ponto. Então, vai ficar m cosseno ao quadrado de x, x ponto. E esse último cara não tem. O outro termo que a gente tem que calcular é del L e del x.
Então, no primeiro cara não tem, no segundo tem. Então, vai ficar m cosseno de x vezes menos seno de x, então derivada com relação a x, regra da cadeia aí, esse cara é constante com relação a x, mantém ele lá, e aí o outro termo, menos mg, derivada de seno é cosseno. Cuidado com as derivadas, hein? Aí a gente pode substituir na equação de Lagrange para a coordenada x, que é assim, d dt, del L, del x ponto, menos del L, del x, igual a zero. Lembrando que essa equação só vale para forças conservativas. Tudo bem? Então, substituindo esses valores aí, a gente vai ficar com d dt de m x ponto mais m cosseno ao quadrado de x, x ponto, menos o del L e del x. Reparem que já tem menos aqui, então vai virar tudo mais, né? Mais m cosseno de x, seno de x, x ponto quadrado, mais mg cosseno de x, tudo isso igual a zero. Então, quando eu derivar com relação ao tempo aqui, eu vou ter que derivar essas duas parcelas. A primeira é muito simples, fica mx dois pontos. A segunda tem um produto aqui, tá? Então, vou pôr a massa em evidência e vou aplicar a regra do produto. Derivo a primeira, 2 cosseno de x, vezes a derivada do cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. E vezes a derivada com relação ao tempo do x, então, x ponto. Mantenho a segunda, então já tinha um x ponto, vai ficar x ponto ao quadrado, mais mantenho a primeira, que é o cosseno ao quadrado de θ, e derivo a segunda. Então tá aí. Os outros caras eu não mexo, porque eu não fiz nada. Então, m cosseno x, seno x, x ponto ao quadrado, mais mg cosseno de x igual a zero. Então, veja só, a massa não depende, ela cai fora em todos os termos. Aqui eu vou colocar o x dois pontos. Aqui eu coloco também, então, mais cosseno ao quadrado de x, esse termo aqui. Aí eu vou ficar com menos 2 cosseno seno x ponto ao quadrado. Aí aqui eu tenho 1 cosseno seno x ponto ao quadrado. Vai ficar, então, menos cosseno seno x ponto ao quadrado, mais, vou apagar aqui só para continuar, g cosseno de x igual a zero. E essa é a equação governante.